Fala família Globaltech e família Mundo da Manutenção. Família, tirar uma dúvida aqui do aluno, eu enviar esse vídeo direto para ele, mas vou deixar no canal que pode ser que beneficie mais pessoas também, tá bom? Já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder notificações de vídeo como este daqui, inclusive ser notificado em primeira mão aí. Família, a dúvida do Divino lá do 7.0 é a seguinte, veja bem, lá do grupo 7.0, inclusive vou deixar o link para vocês aqui dos grupos da Globaltech Brasil, tanto o Telegram quanto grupos do WhatsApp. Perfeito. A dúvida dele é assim, ele colocou lá no grupo que ele não está encontrando tensão nessa placa de micro-ondas, tá? No secundário, não está encontrando tensão. Ele está utilizando o multímetro dele, tá? Veja bem, aqui na saída do trafinho, Realmente, por se tratar de um transformador que trabalha com um oscilador chaveador, não vai encontrar tensão ali realmente, tá? E o que acontece? Aí eu orientei ele a fazer o seguinte, tentar encontrar tensão nesses capacitores na saída. Aqui você tem um capacitor de filtro dos 5 volts que alimenta processador, tá? E alimenta também o nosso display. Perfeito. Só que ele não encontrou. Vamos imaginar o seguinte, vou mostrar o passo a passo. Ele não encontrou a tensão aqui. Nenhuma. Perfeito. Se ele não encontrou tensão nesse capacitor, não tem tensão no secundário. Não tem como a placa funcionar. Agora é que a gente precisa ir direto ao ponto. O que ele precisa fazer? Veja bem, se mediu não tem, o que precisa fazer? Primeira coisa, vai nesse maior capacitor aqui, ó. Toda fonte, toda placa de potência tem os dois capacitores já depois da ponte, tá? Pode ser 2 ou pode ser 1, não tem nenhum problema. Tem placa que vai ter 2 capacitor depois da ponte retificadora, tá? Capacitor de filtro. Tem placa que só tem 1, tá certo? Perfeito. A gente está falando de uma placa, tá? Com o transformador, veja bem. Esse aqui é um chopper, transformador que trabalha com oscilador. Ele necessita de um CI para fazer o chaveamento aqui, tá? Para gerar as tensões que a placa vai usar lá. Seja tensão de 5 ou tensão de 12. Tensão de 12 para fazer aí a alimentação dos relés de potência e tensão de 5 para alimentar display e microcontrolador. Tanto faz nessa, funciona dessa forma. Essa daqui é diferente. Essa aqui é uma placa de potência com fonte linear. Ou seja, esse transformador não necessita de um CI oscilador para poder liberar as tensões na saída, tá? Esse aqui é um baixador, ele recebe 127 a 220 e já vai sair aqui uma tensão muito aproximada das tensões que vai usar lá, tá? 7 volts e vai sair aqui em torno de 13 a 14, tá? Depois da ponte retificadora dos capacitores aqui, já do regulador de tensão, vai sair exatamente a tensão que o display precisa aqui para funcionar o display e que também a microcontroladora precisa para funcionar, que é 5 volts, 5 e 12. Perfeito. Como ele estava mencionando essa daqui, a gente vai trabalhar nessa daqui. Veja bem, aqui eu não tenho tensão aqui, tá? Perfeito. A primeira coisa que você precisa fazer, gente, esse passo ele é muito importante. Primeiro passo, deixa eu colocar aqui. Ó. Primeiro passo. Se você, veja bem, se você mediu, você foi aqui, colocou teu multímetro na escala de DC, tá? Coloca teu multímetro na escala de DC, 1000 volts. Vou explicar por quê. Coloca em 1000 volts, tá? Aí você vai medir embaixo desse capacitor. Pode ser desse, se a placa for dessa, pode ser desse aqui. Pode ser uma placa de geladeira, de micro-ondas, lavadora, vai ser sempre mais ou menos aqui. Mede no primeiro capacitor da placa. Exemplo, se você, na tua rede elétrica, vou colocar aqui o primeiro passo, deixar o primeiro passo aqui em cima. Esse é o primeiro passo que você precisa seguir, ó. Primeiro passo. Se você mediu aqui em 127, ó, sua rede elétrica é 127 volts. Precisa apresentar para você aproximadamente 160 volts. Pode ter um pouquinho mais, pode ter um pouquinho menos, mas nessa média aqui. Perfeito. Você mediu aqui em cima, tem que apresentar isso aqui. Ah, João, minha rede elétrica é 220. Então vamos colocar para 220. Em 220, ele vai apresentar para você uma faixa de 340 volts. Aproximadamente. Pode ser mais, tá? Ou pode ser menos, tá certo? Mais ou menos aqui, ó. Tá? Pode ser mais ou menos, mas nessa faixa. Agora que vem aí, para a gente poder ir para o segundo passo, você tem que prestar atenção aqui. Se você encontrou, veja bem, a tensão mencionada ali, tá ok aqui, você encontrou a tensão, então você não tem problema, você vai descartar aqui a parte do filtro de linha que fica para trás. Se tem tensão chegando aqui, você vai descartar a ponte, você vai descartar o capacitor. Você vai ter que ir para frente, tá bom? Encontrou a tensão aqui? Perfeito, esquece isso daqui, ó.
Você vai verificar o quê? Você vai verificar o indutor, ó, o indutor, tá vendo? Você vai verificar o indutor, deixa eu mostrar aqui próximo, tá aqui o indutor. Indutor de 2,2 microhenry. Indutor. Se o indutor estiver aberto, esse tipo de placa não funciona, tá? Se esse indutor estiver aberto, esse tipo de placa não funciona. Por que esse tipo de placa, Giovanni? Tem outras? Tem. Essa placa trabalha com CI oscilador aqui embaixo, SMD. Só que, olha a mudança. Essa plaquinha aqui também é uma placa que trabalha com transformador chope, trabalha com CI oscilador. Só que o CI oscilador aqui é em cima. Quando o oscilador é em cima, o CI oscilador é em cima e você tem um indutor aqui, o indutor ele não impede, se ele estiver aberto, ele não impede o display acender. Tá? Neste caso ele não impede. Mas veja se ele está ou não aberto. Esse aqui é diferente, ó. Esse aqui impede totalmente. Você vê que essa aqui, o oscilador é embaixo, está aqui o oscilador. Oscilador embaixo, CI oscilador embaixo da placa SMD. A placa está apagada? Vem direto, mede aqui o nosso indutor. Mede o indutor fora, porque você pode ter uma leitura errada medindo na placa. Mediu ele fora, não tem continuidade? Onde é que eu meço, Giovanni? Você coloca na escala, pode ser na menor escala aqui, ó. Que ele trabalha com resistência baixa, ele é de 2,2. Porém, na escala de resistência, se você não tem um indutímetro, você vai colocar aqui, ó, na escala do BIP, tá certo? Ele vai apresentar para você em média mais ou menos aí, de 20 até 28, 30 ohms aqui, ó. Tá? Então, você colocou aqui, tirou ele fora, uma perninha dele fora, não tem continuidade nenhuma, ele está aberto, tem que trocar. Prontinho. Então, pode ser que você resolva. Ah, Giovanni, não é o indutor. Se não é o indutor, você faz logo uma varredura no primário aqui, ó. Você faz uma varredura no primário para você tentar já matar isso aqui no primário. Resistor de 22, ó, resistor de 22 ohms, resistor de 180K e resistor de 510. Vai logo nesses três caras aqui. Se aqui tem tensão normal, você não precisa mexer na ponte, não precisa. Ah, a tensão está estável aqui, ela vai ter uma mini oscilação, isso é normal, tá? 160 volts para mais, 160 para menos, isso é normal. Vem nesse resistor e nesses diodos, aqui ó, esses diodos. Se você tiver problema nesse diodo, você não vai ter o chaveamento do oscilador, tá? Tem problema aqui, não vai ter o chaveamento. Então, verifique esse setor, exatamente esse setor aqui, tá? Outra coisa, se a placa, veja bem, importante, você descobriu que o oscilador tem tensão entrando, Giovanni chegando aqui, mas não liga, aí você pode ter um problema no oscilador. Osciladores, eles não queimam à toa, não apresentam defeito à toa. Ó, oscilador aqui. Você tem esse oscilador, tá em curto, aí vale a pena você verificar esse circuitinho aqui ao redor dele, ó. Você tem um circuitinho aqui, ó, ao redor do oscilador, tá certo? Por quê? Resumindo em grosso modo aqui, esse oscilador ele tem um limite de tensão. A gente sabe que ele tem um limite de tensão. Não pode ultrapassar. Se por algum motivo você teve aqui, nesse setor da placa, você teve aqui alguma alteração em resistor, diodo ou capacitor aqui, se você teve alguma alteração, pode ser que essa alteração está fazendo com que o seu oscilador queime, o CI oscilador queime. Então você vai trocar o CI oscilador, mas antes você vai fazer um teste aqui, ó. Tá? Você vai fazer um teste nesses componentes ao redor do CI, tá? Se for esse tipo aqui, Giovanni, onde é que eu faço? Ó, se for esse tipo de CI aqui, ó, oscilador, você vai fazer um teste na parte de controle de tensão do CI oscilador, tá? Você vai fazer um teste. Você pode fazer uns testes aqui, ó, aqui, ó, nesses diodos aqui, ó, capacitor aqui, tá certo? Você tem mais um indutor, se você observar, você tem mais um indutor aqui dentro, você tem que fazer uns testes aqui. Pode ser que o setor de controle de tensão que controla o pico de tensão do oscilador esteja alterado. Aí você pode danificar novamente. Tá? Isso é a grosso modo. Então você vai sair medindo aí. Resumindo a ópera, tem tensão aqui, você não tem problema no primário, aqui na ponte. Aí você vai fazer o que? Indutor. Fotoacoplador também pode fazer isso, ó, fotoacoplador. Se você tem problema no fotoacoplador, tá? Você não vai ter tensão lá no secundário. Você pode ser que essa placa não esteja ligando porque você tem um problema no fotoacoplador. Aqui você tem dois. Você tem um fotoacoplador na entrada aqui, ó, na saída já da retificada aqui, ó. Depois aqui do indutor, depois do capacitor de filtro, você tem o indutor, um fotoacoplador. Depois você tem outro fotoacoplador. Tem vídeo aí ensinando como testar o fotoacoplador. É o que mais tem no nosso YouTube aí, na internet. Então tá aqui, ó. Mede os fotoacoplador. Encontrou o CI, importante encontrou o seu oscilador em curto, queimado? Então você vai precisar verificar o setor de controle de pico. Tá? Ele trabalha, vamos dar só um exemplo grosseiro aqui. Vamos imaginar que ele trabalha com 380 volts. Tá? E houve uma alteração, tá? Houve uma alteração no diodo. Geralmente eles trabalham no setor de controle, ele trabalha com resistor e com diodo. Tá?
ele trabalha com resistor de diodo. Vamos imaginar que o diodo apresentou problema, deixou passar uma tensão muito maior, ele vai queimar. Aí você coloca outro CI, queima de novo. Mas no geral, quem queima os osciladores, no geral, são esses dois capacitores aqui, ó, tá? Esses dois capacitores na entrada. Você vai pegar a placa com um capacitor, como esse aqui, por exemplo. Você pega a placa e só tem esse capacitor. Se esse capacitor tiver alterado, ele tem a capacidade, tá, de danificar o CI oscilador aqui embaixo. Tá certo? Nas nossas videoaulas que eu estava colocando no Global Tech, tá? A gente está na quinta, vamos para a sexta videoaula agora sobre os componentes. Quais componentes pode medir na placa, quais que não podem. E a gente vai dar continuidade, vai ajudar bastante. Gente, não é um curso de eletrônica, tá bom? Não é um curso de eletrônica, mas é umas videoaulas de eletrônica que vai ajudar bastante na prática do dia a dia, tá? Então eu vou colocar aqui embaixo o que você precisa fazer. Nesse caso, ó, capacitor, ó, verificar capacitor. Verificar indutor, tá vendo? Capacitor, indutor. O que mais, Giovanni, que eu preciso verificar? Capacitor, indutor. Precisa verificar diodo, tá? Não custa nada você fazer uma varredura. Tá? Capacitor, diodo. O que mais? O CI, ó, CI oscilador. Ó, CI oscilador, você vai precisar verificar. O que mais que eu preciso verificar aqui? O CI oscilador. Se o CI queimou, provavelmente você tem um problema nos capacitores aqui. Tá? Aqui é um, tem placa que é 2. Porém, verifica esse setor. Se o oscilador for embaixo, SMD, verifica esses resistores aqui, ó, diodo ou capacitor, tá? Aqui embaixo. Perfeito. O que mais você precisa verificar? Às vezes o CI oscilador ele danifica, porque você tem aqui um diodo paralelo à bobina dos relés, 12 volts. Precisa verificar também, ó. Tá certo? Essa bobina aqui faz esses diodos fazem um papel importante aqui na parte da tensão no secundário. Então, resistores aqui, ó, ver esses dois resistores. Você não tem tensão no secundário, mas tem tensão no capacitor, verificar esses dois resistores. Não tem tensão no capacitor, Júnior, verifiquei, não tem. Então a tensão baixa aqui, 40 volts, exemplo, ou não tem nada. Vem na ponte retificadora. Ah, mas aqui o meu é para cá, na entrada, ele tem ali o filtro de linha. Ah, se tem o filtro de linha, você vai verificar ali varistor, você vai verificar ali algum capacitor supressor, alguma coisa do tipo. Mas se a tensão chega normalmente aqui, vai trabalhar onde eu pedi aqui para você. Perfeito? Então, basicamente isso daí. Ela é muito simples para trabalhar esse tipo de fonte. Capacitor, indutor, diodo, CI, oscilador. Será que é só isso mesmo? Deixa eu ver se estou esquecendo de alguma coisa. Fotoacoplador, ó. Foto ou ópto? Fotoacoplador. Fotoacoplador. Então, você resolve com certeza o problema. Ah, Giovanni, liberei a tensão na saída aqui. Tem exatamente os 5 volts aqui. Tá chegando 5 volts no pino de alimentação do microprocessador, mas não tá alimentando, o display não acende. Você tem um problema no microcontrolador. Faz mais um teste que seria no nosso cristal oscilador. Cristal oscilador do lado do microcontrolador. Aqui tem cristal, tá? Então faz esse teste, tá bom? Um abraço, família, Deus abençoe e vamos avante!